eu vou dizer a vocês aqui, placar fácil não, mas reversível em Salvador. Reversível, e se o Bahia não fizer o que fez hoje, ou seja, nada, segundo tempo até melhorou, o Cartelucci comenta já já. Mas vocês viram as finalizações do Bahia? Acho que até vi essa no final aí, do Jean Lucas, que jogou pra fora na pequena área, jogou pra fora, sem ninguém na frente. Sabe, finalização péssima. Então, se não fizer nada que fez hoje, e jogar a bola que vem jogando no Brasileiro, no Baiano, com time reserva, ganha desse time aqui. Agora, esse time é chato, esse time vai matracar o tempo todo, esse time é ranhento, certo? O time jogou, fez um gol aos 3 minutos, e a partir daí ele não quis mais jogar futebol, e teve outras oportunidades. Os caras fizeram ser o tempo todo. Bahia perde a invencibilidade em 2026. Então, portanto, o Bahia estava invicto na temporada, perdeu a invencibilidade, joga na partida de volta quarta-feira, dia 25, em Salvador, Fonte Nova, casa cheia, e reverte o placar. Não pode entrar nervoso como entrou hoje. Quero a participação da galera. Cadê o pessoal do jogo que tá aí? Bota a galera aqui no Fogo Cruzado. Olha aqui o pessoal da equipe aqui, ó. A Luana Campos também, todo mundo na tela. Cadê o pessoal da tela aí? Beleza, tá todo mundo na tela. Torres da América, já Cartelucci vai comentar com a gente. Torcedor tá participando pelo 94040100. É com a galera, vem com a gente. Fala, torcedor. Márcio Martins, boa noite, meu amigo. Eu tô mandando minha mensagem para ver que você consegue colocar no ar. O que acontece? Eu venho o tempo todo conversando sobre Rogério Ceni. Rogério Ceni, ele com um time desse, ele não consegue montar um time ofensivo. Olha que esse time aí é um time ridículo. O time é fraco demais, fraco. E ele mata o torcedor, rapaz. Tudo bem que é dentro da casa do pessoal do Chile, mas pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. O time tá irreconhecível, o time do Bahia. Davi de Brotas. Davi, e aí você tem razão, o elenco inteiro hoje. Daqui a pouco eu vou saber também do Gustavo Cartelucci. Everton Ribeiro fez falta? Everton Ribeiro não pôde jogar hoje. Nilson, Everton Ribeiro teve que cumprir suspensão, por isso nem viajou, não é isso, Nilson? É verdade, Márcio. O Everton Ribeiro vai ficar à disposição para o jogo de volta, né? Ele cumpriu automática, pegou mais um jogo, cumpriu no jogo de hoje, para o jogo da Conmebol, já fica à disposição na próxima semana na Arena Fonte Nova. E aqui, meu irmão, é reversível o placar, basta não ficar nervoso, basta não ficar ansioso, porque é reversível esse placar de 1-0. Quando fez o segundo, eu falei, ainda é reversível, mas aí começa uma pressão maior. O gol foi bem anulado, foi falta clara, e o árbitro foi no VAR e desmarcou o gol que ele tinha marcado com a visão de campo. Fala, torcedor! Oi, Márcio Martins, galera aí do Galáctico Online, boa noite. Kate Ney de Barra de Jacuípe. Aí, dá pra jogar com Acevedo, Caio Alexandre? Dá, e deu. Então, dá pra jogar com Caio Alexandre, Acevedo e Everton Ribeiro no meio de campo. Simples, meio de campo ofensivo, que sabe distribuir bem a bola, e acaba esse mito de que ele disse que Caio Alexandre não pode jogar com Acevedo, entendeu? Então eu acho que para o time ficar bem ofensivo pro próximo jogo, entra com esse time aí, e a linha de frente que ele vem jogando aí, acabou, meu amigo. Ô, Dito, quem critica a postura do time em campo com esses dois jogadores, sempre você condenou o estilo dos dois jogadores, que não dá pra jogar junto. E o Rogério Ceni estava com esse pensamento até agora. O torcedor já está defendendo que dá pra jogar junto, viu, Dito? Márcio, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu entendo o Rogério Ceni quando, no jogo contra o Corinthians, do Bahia, lá fora de casa, em São Paulo, ele disse assim, eu não vou botar o Caio Alexandre, que o Caio está voltando agora, imagine, eu vou jogar contra o Corinthians, que joga com 4 homens no meio de campo, com muita dinâmica e muita intensidade, e vou botar Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Perfeito, entendi corretamente. O Acevedo vinha com mais ritmo de jogo e o Caio Alexandre não. Gente, depois daquele jogo, Caio Alexandre já jogou uns 3 jogos aí, 90 minutos. Campeonato Baiano, ele tem jogado. Não vejo o Caio Alexandre mais mal fisicamente, não. Eu vejo o Caio Alexandre bem fisicamente. O Caio Alexandre já pode jogar. E o Caio Alexandre, para esse estilo de jogo do Bahia, ele precisa jogar. Ele dá ritmo ao time. Ele, pelo que o Bahia joga, né, de posse de bola, de ter a bola, de ter o cuidado de não mandar essa bola no lugar que está mais povoado, né? Ele tem essa visão panorâmica do jogo. Ele é bom disso, de iniciar o jogo. Caio Alexandre tem que jogar. Acevedo melhorou muito, e a gente já vem falando sobre isso, na questão de girar o corpo, de estar jogando de costas, se virar, partir para cima do adversário. Mas volto a dizer, gente, não dá não. São 2 jogadores com a mesma característica. Mas hoje jogou bem aonde? Jogou bem aonde? Na hora que ele entrou,
né? O Caio Alexandre entrou com o Acevedo. É aquela questão de estar perdendo o jogo e você se virar. Ó, você cai aqui na ponta uma hora, outra hora caiu eu. Mas foi um bololô, aqui para nós. Não foi o time certinho, correto, quando jogam ali no meio de campo com o Everton Ribeiro, com todo mundo. Não foi assim. Foi uma bagunça. E outra, eu acho que o grande erro do Rogério Ceni, para jogar fora de casa, contra um time mais forte fisicamente, coloca o Nestor no jogo. Sabe por quê? Rogério às vezes bota Nestor em certos jogos que não vai ter utilidade. Hoje o Nestor teria. Porque é um cara que pega bem na bola de média distância, sabe? Ele marcaria, ele construiria, poderia até entrar com o meio de campo que entrou, só tiraria um dos pontas, no caso, tiraria o Ademir e colocaria Nestor, entraria com o William José, né? Como todo mundo está dizendo aí, um Cone, eu não sei porque o William José está jogando no Bahia ainda, o William José com o Kiki e com o Nestor ali, os caras do meio encostando no ataque, Eric e Nestor. Eu acho que o Rogério também errou na escalação do time. A habilidade de 11 jogos que perdeu hoje, né? Eu acho que é um Bahia um pouquinho abaixo, com alguns pontos, principalmente os pontos de troca, de substituições que estão abaixo do que o Bahia precisava para fazer uma temporada melhor do que a que foi em 2025. Beleza, você ligado com a gente, o torcedor participando pelo nosso WhatsApp. Fala aí, torcedor. Boa noite, equipe dos Galácticos. Quem fala aqui é Laerte da Ribeira. Boa noite, toda a bancada. Boa noite, Márcio Martins. Grande carnavalesco. Curtiu muito aí, né, Márcio? É isso aí. Mas voltando ao futebol, essa pergunta para Nilson. Nilson, faltando 13 dias ao fechamento da primeira janela, o Bahia tem alguma contratação em vista? Em alguns setores que está precisando, por exemplo, mais um atacante, né? E, quem sabe, aí um lateral. Comenta aí, segue a líder. Feliz Carnaval e de volta todo mundo aí. Valeu, Laerte, obrigado. Nilson, contratações à vista? Mas se o Bahia tem na pauta a contratação de um goleiro, né? O garoto, eu sempre tenho dito aqui que o garoto Victor tem sido o terceiro goleiro do Bahia. Então o Bahia precisa de um goleiro, isso segue na pauta. Eles não encontraram ainda um nome que seja aprovado pela comissão técnica, pelo setor de análise do clube, e eles também querem um jogador de meio, né? Laterais, não, né? Atacantes, tem 4 jogadores, né? No ataque do Bahia, tem o Pug e o Ademir, tem o Sanabria e tem o Kik, mas pelo que eu soube até ontem, no último dia de carnaval, o Bahia segue na pauta estudando alguns nomes para o gol e um jogador de meio. Um jogador, como o torcedor tem falado, para substituir o Everton Ribeiro. Não necessariamente, mas um cara que possa jogar em algumas posições e possa ajudar o Bahia. O Bahia precisa melhorar tecnicamente. O Bahia tem que sentir hoje a falta do Everton Ribeiro, não tem um jogador com tanta qualidade. E também precisa do goleiro. Imagine só, Márcio, se de repente o Ronaldo se lesiona, e aí o João Paulo entra, se lesiona, faz como? Vai botar um garoto aí de 18 anos no gol do Bahia em competições internacionais? Só tem tu, vai tu mesmo. Então, é absurdo, mas é verdade. Pode prejudicar uma temporada pela falta de estratégia e de comprometimento com as contratações. Então, internamente, eles sabem da necessidade e estão avaliando para contratar pelo menos mais um goleiro, um jogador de meio. Carlos Augusto pergunta aqui, queria saber se é verdade que Coutinho estaria acertando com o Bahia ou é fake news, Márcio? Fake news. O Coutinho saiu e tem uma mensagem até de Neymar pra ele. Cabeça boa, irmão, tô junto com você e tal. Nilson, você falou na abertura da jornada, é claro que nem todo mundo tá ouvindo, a gente repete, Nilson, que essa situação, o torcedor continua perguntando, porque cada jogador que sai de um clube, jogador que tem nome, que é famoso, que é bom de bola, o povo já joga no Bahia, tem até foto dele com a camisa do Bahia. Então, essa informação não procede. Confere, Nilson. Não procede não, é fake, né? O Bahia não tem nenhum interesse na contratação do Coutinho, que, aliás, Márcio, andou emendando os bigodes nos vestiários com o técnico Fernando Diniz. Semana passada ele foi substituído e saiu ali espanando, cuspindo fogo, revoltado. Depois do Cauli pedir para deixar o Bahia, o Felipe Coutinho também pediu internamente para ser liberado pelo Vasco da Gama. Mas não há nenhuma negociação entre Bahia e Felipe Coutinho. Falar em Cauli saiu no bid do São Paulo, já está no bid, e ele pode jogar contra o Bahia, né, Nilson? Não tem impedimento nenhum. Ele vai por empréstimo, né? Foi por empréstimo até o final do ano. Eu vi algumas pessoas lá em São Paulo dizendo que seria 40 jogos para o São Paulo ter que pagar imediatamente o Bahia. Não, eu soube que aqui pela pessoa que eu conversei do Bahia, 25 jogos. Se ele atuar 25 jogos até o final do ano, o São Paulo fica na obrigação de comprar o jogador, pagar aí acima dos 60 milhões de reais pelo passe em definitivo do Cauli. Então, mas ele pode jogar contra o Bahia, essa foi a essa informação, Márcio. Ele pode. Eu estou dando a informação, ele pode. O que eu tenho é que eles seriam 25 jogos para ele poder atuar no São Paulo. Você falou sobre isso. A informação que eu tenho é que ele pode sim jogar contra o Bahia pelo São Paulo, porque na cláusula não existe a cláusula, porque houve pagamento, houve algo. Tem umas pendências lá em relação. O Bahia usou isso com o Everaldo na época do Biel, né? Passou o Everaldo pro Fluminense e tinha umas parcelas do Biel que foram abatidas. O Bahia tem uns pagamentos juntos ao São Paulo pelo Rodrigo Nestor. Então o Bahia fez um acordo com o São Paulo e se há trocas financeiras, o jogador vai poder atuar naturalmente. Muito bem, é isso aí. Fala, Gustavo. Estou vendo a notícia aqui de 2020, mas que vai em cima daquilo que a gente está falando agora há pouco e com um jogador que estava sendo ventilado aí pela torcida, que é o Coutinho.
Felipe Coutinho ganhou 4 quilos de massa muscular enquanto esteve emprestado ao Bayern de Munique. Ele jogou lá, se não me engano, uma temporada só. 4 quilos de massa muscular. Então veja que você pega um jogador franzino como Felipe Coutinho e transforma o cara ao longo de um ano ganhando 4 quilos de massa muscular. Parece fácil, mas não é. Por quê? Porque ele tem que passar por toda essa questão de construção, o corpo tem que ter o equilíbrio necessário para aguentar esses 4 quilos. Suba a escada segurando 4 quilos de feijão. Suba 20 degraus segurando 4 quilos de feijão. Você vai ver como pesa mais. E tendo massa muscular, o corpo vai precisar se adequar àquilo ali. Então é um trabalho feito, né, de maneira profissional, é claro, controlada, mas é possível ser feito dentro do próprio clube. Não precisa você comprar um jogador forte, não. Você compra o cara franzino e transforma ele de maneira que ele não perca as qualidades. O Lúcio Rodrigues passou por esse processo do Bahia, tanto que o técnico da seleção do Uruguai queria um jogador mais leve fisicamente e o Ceni entendia que o Lúcio tinha que pegar mais massa magra para ganhar os confrontos fisicamente. Então, outra coisa, não estou dizendo que isso não acontece no Bahia, mas diante do que tem sido falado, é o que deveria acontecer. Algum tempo atrás, Bebeto Gamba, né, era bem franzino quando deixou o Vitória e trocou pelo Flamengo, você lembra? Foi feito trabalho muscular dele, antes dele realmente ser profissionalizado, né? Foi justamente para pegar massa muscular. Ele era bem franzino, eu o conheci na época que ele ainda estava no Vitória e saiu daqui para o Flamengo. Convocado até para a seleção brasileira, naquela época de base, né? Se eu não me engano, sub-15 ou sub-16, e pelo técnico Jair Pereira, que hoje não atua mais como treinador, não, né? Na época ele foi treinador do Vasco, foi do Botafogo, e que realmente, quando o Bebeto foi convocado, ele pegou muita massa muscular no Flamengo antes de se tornar realmente jogador profissional. Ele foi contratado ainda como jogador amador da divisão. Ficou um tempo sem jogar, inclusive, lá, só tratando da massa muscular. Exatamente, ele pegou corpo mesmo. O próprio Zico, nos anos 70, disse que teve que ganhar 15 quilos para poder se firmar como titular do Flamengo. Naquela época já se exigia que o jogador tivesse mais força física. O próprio Robinho, quando foi jogar no Real Madrid, ele precisou ganhar quase 15 quilos de massa magra para poder se tornar um jogador a nível Europa, porque qualidade ele tinha, mas era muito franzino. E na hora do chega para lá, na divisão da bola, no tranco ali, ele ia sempre perder. O Alexandre Pato, quando saiu do Internacional, que foi para a Europa também, ganhou muita massa muscular, virou um jogador mais forte, mais atlético. É isso aí. Se fosse feito um trabalho desse com o Ademir do Bahia, se fosse feito um trabalho desse na época certa, ele não teria um chute mais forte, mais potente, né? Que ele não consegue chutar realmente com força, né? Mas para isso ele teria que ter massa muscular, para ter força no chute. Bora, galera, deixa o like, né? Você tá acompanhando a gente, tá curtindo a nossa jornada esportiva. Tenho certeza que pode deixar o joinha aí pra gente. Thiago Silva diz que Pulga tá morto, viu, Márcio? Marcelo diz que o menos ruim foi Kiki Oliveira hoje, que ele é esforçado. Também Clériston tá aqui dizendo, ó, veja como é o torcedor. O Bahia estava invicto, foi só perder um jogo que não presta. Pra mim, o único jogador que não soma é o William José e com certeza o Bahia vai reverter na volta. Márcio, uma defesa aí. Mas veja bem, a defesa que ele faz, ele extrapola o que todo mundo aqui está dizendo, inclusive o torcedor. Ninguém está dizendo que não presta. O jogo hoje foi ruim no geral. Não teve um só que foi ruim. E aqui, pra gente culpar o William José sozinho, é até covardia. Mas vamos lá, o Ramon Majoli tá aqui falando com a gente. Ramon, um abraço pra você, encontrei com você no Carnaval. Parabéns aí pelo trabalho do Informe Baiano. Grandes notícias o tempo inteiro, você informando bem. Ele diz aqui, ô Gustavo Castellucci, todas as partidas de William José esse ano, ele teve nota ruim, abaixo de 7, se a gente colocar uma nota. Outros 2 pontos negativos, Jean Lucas, que só faz desfilar, e Kiki, que tem raça, mas que falta qualidade, você concorda? Concordo, com os 3 pontos, né? O Jean Lucas realmente tá mal, aliás, desde a seleção, hein? Que zica. Ele e o Juba. Realmente mal. O William José, deplorável, faz um começo de temporada muito ruim, né? Não joga bem, a gente percebe isso. O Del, quando entrou, foi melhor que ele. O Everaldo, pouco que jogou, acho que consegue apresentar mais movimentação, né, mais leveza no ataque do Bahia. O Ademir está abaixo do que a gente está acostumado a ver. O Eric Pulga voltou de lesão muito mal. Então, o time do Bahia, a gente olha, não é o álbum de figurinha. O álbum de figurinha a gente olha o jogador lá, foto, fala assim, pô, esse cara jogou muito. A gente lembra do geral, né? O Bahia não é álbum de figurinha. O Bahia tem vários jogadores que foram bem no ano passado e que esse ano estão mal por diversos fatores. Questões físicas, volta de lesão, falta de uma sombra competitiva que tire a titularidade para que ele possa melhorar. O Brandão tá aqui dizendo, não suporto mais ver esse Gilberto e Gabriel toda a bola recuar pro goleiro. E Valdécio fala a mesma coisa, viu? Que Gabriel Xavier só joga para trás e o técnico não corrige isso, Márcio. E aí, Gustavo? Eu dei risada aqui, sinalizei para Nilson, porque teve uma hora do jogo que Gabriel Xavier recuou a bola para Ronaldo, né? Isso. Aí ele falou assim,
Rapaz, Gabriel Xavier hoje tá danado. Não, e era pior. Só faz recuar pro goleiro. Era pior. Toda bola que ele pega, Nilson tá certo. Toda bola que ele pega, ele já olha pra trás. Ele já olha pra virar o jogo. Teve um jogo na Arena, Márcio, que ele recuou 9 bolas no primeiro tempo. Eu contei, tava atrás do gol. Mas Ceni não quer que ele recue a bola. Ele quer que ele construa. E isso dificulta o jogo. Mas não dá pra ensinar isso a ele, não? Um cara novo? Vício se tira, meu irmão. Pode melhorar. Agora, assim, ele não tem dom pra ser um jogador de qualidade, pra jogar como armador. Ele é zagueirão. Mas tem uma dificuldade enorme, é inseguro. Quando ele recebe a pressão, ele recua imediatamente pro goleiro e isso atrapalha o jogo do time. Mas veja, vou pegar aqui um exemplo, já que você falou de goleiro, vou pegar um exemplo de goleiro que nunca foi bom com os pés e que melhorou muito com os treinamentos. Ronaldo. Verdade. Quer ver outro? Cássio, hoje no Cruzeiro. Né? Era um terror no Corinthians. No próprio Corinthians começou a melhorar e no Cruzeiro hoje é uma tranquilidade. Desde que chegou no Cruzeiro é uma tranquilidade. Então, se um goleiro que trabalha essencialmente com as mãos, ou quase 100% do tempo com as mãos, sempre foi assim, consegue melhorar a qualidade da saída de bola com os pés, como é que um zagueiro não consegue? Não entra na minha cabeça. Futebol é treino, futebol é prática. Né? Se eu treinar para fazer uma coisa no futebol, é uma coisa. Agora, o cara que treina todos os dias, que nasceu praticamente fazendo aquilo ali. Mas o goleiro não sai para dar drible, mas aí, não enfrenta marcadores não precisa dar drible, ele não precisa sair correndo. Mas melhora, eu entendo que melhora. O treinamento ajuda a melhorar bastante. Claro, né? Perfeito. Ele não precisa ser um Acevedo só marcava, gente. Olha o que Acevedo faz hoje. Perfeito. Acevedo no Bahia só marcava. Isso você tira. Hoje ele é ponta direita, ponta esquerda, entra como centroavante. E carrega a bola. Meia. Né? É isso, você tira tudo isso com treinamento, com ajuste, com trabalho diário. O cara só faz isso, o Castilho tem razão, só faz isso. Olha o Acevedo que melhorou. Olha o próprio Ronaldo. Por que o Gabriel Xavier não vai melhorar isso? E aí são dois pontos, né? O primeiro ele não precisa sair como o Lúcio saiu na seleção brasileira, carregando bola até o meio de campo, como o Mingo chegou a fazer hoje no jogo. Ele precisa melhorar um pouquinho a saída de bola dele, ter um pouco mais de confiança, como você falou, de não fazer o passe recuado ou fazer o passe curto por segurança e conseguir trabalhar uma bola mais longa, um lançamento, uma inversão, uma fatiada, um passe, Deus me livre, atravessando o campo. Né? Mas ele tendo confiança, tendo qualidade para isso, ele consegue. Agora, isso será também que não seria orientação do treinador, não, Nilson Luiz, do próprio Rogério Ceni? Para recuar? Para recuar não, a bola? É o contrário. Porque Fernando Diniz, os jogadores de defesa do time que ele dirige, ele passa essa orientação. Pegou na bola, pode recuar para o goleiro e sair jogando por ali. Se tomar pressão. Mas observe, você vê o Ramos Mingo recuar a bola o tempo todo? Não, muito é muito raro. É verdade. Ao contrário, ele é um cara que carrega. Porque assim, às vezes eu fico sempre ali atrás do gol, sempre observando o Rogério Ceni. Gosto muito de ficar observando o treinador. Quando Gabriel recua, Ceni sempre gesticula, vira pro banco, reclama com alguém. Ele quer que o jogador saia construindo o jogo. Quando ele recua, às vezes o time tá perdendo, tá empatando, precisa ganhar tempo, aí tem que recomeçar tudo de novo. Agora, recuar faz parte do jogo. Se tomou uma pressão ali, uma marcação alta do adversário, o correto é recuar para não perder. E não é só a qualidade técnica. Mas quando tiver a bola em condições de sair jogando, tem que tentar sair. E às vezes ele abdica de sair jogando para recuar pro goleiro. Não é só a qualidade técnica do Gabriel Xavier, não. É questão da insegurança. Você pode reparar. Ele é inseguro, ele recebe a bola, está de frente, às vezes tem uns colegas para tocar, mas ele, como é inseguro, ele vai na via, né, de segurança dele, que é melhor atrasar para o goleiro, que não tem ninguém marcando por ali. É verdade, é a falta de confiança, né? Agora um detalhe, um jogador com o porte físico dele, né? Com a boa performance que ele tem, era para ele já ter superado esse problema, não é? E se firmar até como titular. Eu não sei até quando isso vai durar, mas que realmente faz a diferença, viu, Márcio? Boa noite, bancada e equipe do Galácticos. Vocês aqui do bairro do Uruguai. Márcio, Jean Lucas, dentro da pequena área, rapaz, perde um gol, né? Absurdo aquele gol que ele perde. E todas as trombadas que o jogador do Bahia, né, dava com os jogadores do Orengue, o jogador do Orengue sempre levava melhor, né? Mas complicado, viu? Complicado, viu? Quer dizer, o porte físico dos jogadores do Orengue é mais forte do que o do Bahia? Foi bom ele falar em porte físico. Tem alguma coisa, Gustavo? Não, vai lá. Vamos lá. Rogério Ceni é perguntado sobre o time do ano passado em comparação com o desse ano. E ele textualmente fala: menor qualidade técnica do que o time do ano passado. Vocês ouviram isso, né? Menor qualidade técnica. Ou seja, Nilson passou a pré-temporada inteira, desde o ano passado para cá, desde que acabou o campeonato do ano passado para cá, dizendo: o Bahia quer jogadores mais físicos. O Rogério Ceni prefere agora jogadores mais físicos. Se ele justifica isso dizendo que fora de casa, e é verdade, estatisticamente falando, 2 jogos fora de casa ele venceu 2, venceu o Vasco, venceu o Corinthians e o Vasco, e a qualidade técnica, como ele disse, não é mais vistosa como ele via, como todo mundo via no ano passado. Então eu quero o Gustavo Dito comentando sobre isso. Ou seja, a troca por jogadores físicos pode ter sido uma das causas pelo Bahia, num conjunto, está saindo mal, no jogo de hoje ter saído mal? Vai lá, Dito, começa aí. Márcio, não vejo o Bahia com menos qualidade técnica do ano passado. Rogério que disse.
Rogério acha. Ele disse. E ele mas acha, ele acha. A gente não pode escrever e carimbar tudo que o Rogério fala. Que o Bahia precisa ainda, não é precisava não, o Bahia ainda precisa de jogadores mais fortes. Tanto é que no mês de dezembro, quando a gente ia avaliar o Bahia, o que foi em 2025, o que poderia ser em 2026, por várias vezes nós falamos que o Bahia para disputar o Libertadores da América, porque assim, a Libertadores da América, o jogo é totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro você vê o toque daqui, toque dali. Na Libertadores não, gente. O pau quebra, é jogo físico, os caras vão pro pau o tempo inteiro, é carrinho todo, é trombada pra lá, trombada pra cá. Olha o que ele fala, que o Bahia perdeu muito a segunda bola. Por que perder a segunda bola? Para que o torcedor entenda, vamos lá. Jogador do Higgs cruzou a bola, Gabriel Xavier cortou, a bola subiu, desceu. A bola é do adversário. Por quê? Porque ganha no corpo, o cara é mais forte. Ele dá o corpo, protege a bola e ganha a bola. É horrível quando você perde a segunda bola toda hora. Porque você vai criando o corpo, né? O adversário vai ganhando notoriedade dentro de campo, ele vai crescendo, porque sabe que o time adversário é menor, é mais frágil. Então o que é que a gente dizia? O Bahia precisa contratar lá na Venezuela, na Colômbia, no Equador, tem que trazer aqueles caras fortes do meio de campo, que tem técnica e são fortes para uma Libertadores da América. O Bahia não trouxe. É claro que tem o Kiki, que é brigador. É claro que tem o Roman, que é um lateral brigador, mas tem suas dificuldades na hora de atacar. Ele defende bem, mas para atacar ele tem dificuldades. Então, assim, o Bahia fisicamente precisava, né, ou precisa ainda acrescentar. E tecnicamente, é claro que o Bahia deu preferência para as pontas, né, para os atacantes, como o torcedor falou nesse instante. Tem Everton Ribeiro, que é o craque. E quando não joga, o Bahia fica sem articular, o Bahia fica um time totalmente diferente, sem Everton Ribeiro, precisa de um meia para jogar por ali. Beleza, e aí, Gustavo? Eu realmente também não vejo um Bahia tecnicamente abaixo do ano passado, a não ser que seja temporário. Se ele julgar que alguns jogadores estão tecnicamente abaixo do que podem render e do que renderam ano passado. Ok, ele está lá nos treinos todos os dias. Quanto à questão física, né? Eu acho que o grande exemplo global que a gente tem hoje é o time do Barcelona. Você pega qualquer jogador que chegou no Barcelona, a foto dele ao chegar e a foto dele ao sair, pelo menos nos últimos 5, 10 anos, você vai ver a diferença completa. Pega o Lewandowski, olha antes e depois, Rafinha da seleção brasileira, antes e depois, vários outros jogadores mais jovens antes e depois, é um time que encorpa. Na Alemanha, então, é um absurdo. Bayern de Munique, meu amigo, dobra o tamanho físico dos caras. Nilson Luiz, que aprecia uma boa academia, um cara que cuida do físico, pode me corrigir. Você olha o time do Bayern de Munique. Mas aí não é sua academia, não. Oxente, rapaz. É o quê? Tem suco aí também? Tem um suquinho aí. de laranja, de leve? Tem, claro. Tá certo. Claro. Lógico. O Barcelona, o Bayern de Munique, né, são exemplos globais disso aí, de você pegar o jogador, mesmo que seja um pouco mais franzino, e encorpar. E aí hoje no gol do Higgs, aí eu vou citar uma expressão que minha avó gostava de usar. O Jean Lucas, com 1,81 m, um galalau daquele, toma o jogo de corpo e cai no chão, sacatando ficha. Pô, não pode. Não dá. Você vê que outro jogador é mais baixinho, porém mais troncudo, e vai no corpo, usa o movimento corporal. Até pareceu falta, Márcio, no primeiro momento, mas ele usa o ombro para dar o tranco no Jean Lucas e o braço para seguir o movimento. Ele não agride, ele não faz a falta, é um movimento. Quem faz muito isso é o Memphis Depay do Corinthians. Se você pega aí, você olhar vários lances dele trombando no jogo de corpo, ele é um cara forte, né, claro, mas ele usa técnica também corporal para poder se desvencilhar e ganhar o jogo de corpo, coisa que o Jean Lucas não fez, e não foi só no lance do gol, não. Teve uma outra jogada ao longo da partida que ele também disputou e acabou perdendo. E assim, eu acho que com boa parte do time. O Ademir, Pulga entrou, a gente nem viu, né? O Sanabria mal tocou na bola. Então acho que foi um time que pecou e muito na construção e principalmente na reta final das jogadas ali, nesse famoso último terço de campo que gostam de falar hoje. Aqui pra gente confirmar, Nilson, o jogo do Bahia com o Atlético da Alagoinhas seria domingo, foi para sábado, e além de voltar para sábado, vai sempre Pituaçu, confere? Confere sim, a Federação Baiana já confirmou, teve a anuência do Bahia. Pro Bahia é ótimo, né? Vai evitar viajar, pegar um voo rasteiro, joga em Salvador, não precisa deslocar a equipe para Alagoinhas, o jogo seria no Carneirão, será sábado, e no Pituaçu o Atlético já rebaixado com o Bahia. O Bahia com o time reserva, com alguns garotos, para fechar aí a primeira fase do Campeonato Baiano. Salvador! Vamos lá, aí vai de encontro, viu, Germano? Você que é atento a isso tudo. Ano passado teve um jogo que foi cancelado, simplesmente cancelado. Na última rodada, não serviu para nada. Esse Bahia não serve para nada. Exatamente, por isso é cancelado, né? Esse do Bahia, Atlético rebaixado, Bahia classificado. Em primeiro lugar, exatamente. Em primeiro lugar. Exatamente. Porque a federação não muda esse jogo para não gastar. O Atlético não vem para cá gastar. Pois né? é. 2 pesos, 2 medidas. Quando é 2 times do interior, faz. Quando tem um Bahia no meio, não faz. Tá vendo que é incoerência? Tá vendo que é incompetência? Tá vendo que é coisa errada? Ano passado anularam o jogo porque disseram, não vai ter jogo não, porque um já tá rebaixado, o outro não vai para lugar nenhum. O Bahia já é primeiro e o outro tá rebaixado. E daí muda o quê? Nada.
Muda nada. Márcio, Podia fazer a mesma coisa. É verdade, nem a torcida do Bahia vai lá, porque o Bahia não vai botar o time principal lá. Não, eu acho que o Bahia Não vai ter deveria nem colocar um torcida no sub-20 com o Leonardo Galbis, botar a meninada pra jogar e dar um refresco aí pros outros, deixar o Ceni fora e pensar no jogo de quarta, que o Bahia vai ter que reverter essa derrota de hoje. É um jogo que não vale zorra nenhuma, botava a garotada pra jogar e um abraço. Eu não duvido que isso aconteça, não. Não duvido. Não, eu já disso. soube hoje que já tá na programação, é o time que jogou a última partida do Campeonato Baiano, que empatou em 2-2 contra a Jacuipense.